estamos no mês de setembro, o mês mais gaúcho, o mês onde comemoramos a Guerra dos Farrapos. No programa de hoje, nós vamos conhecer o Museu Farroupilha de Piratini. O prédio que cedia o Museu Histórico Farroupilha de Piratini foi construído em 1819 pela família do capitão Manuel Gonçalves e Meireles, este que era tio materno de Bento Gonçalves da Silva. Quando irrompe a Revolução Farroupilha, já em 1835, esse prédio é escolhido para ser o quartel-general dos Farrapos. O prédio, que conta com 2 andares e 25 cômodos, passa a ser, então, na parte superior, o Ministério da Guerra. E na parte inferior é instalada a primeira escola pública para meninos, que tinha 60 meninos matriculados e era bancada também pela República Rio-Grandense. Em 1952, o prédio é tombado pelo IFAM e, no ano seguinte, é inaugurado aqui, no dia 11 de fevereiro de 1953, o Museu Histórico Farroupilha de Piratini, instituição do Estado do Rio Grande do Sul. Lojas Frank, toda a linha de materiais de construção, casa e lazer. Venha conferir a nossa linha de pisos e móveis. Getúlio Vargas 766, Vila Isabel, Canguçu. Fone 3252-7383. WhatsApp 984-696496. Lojas Frank, casa, lar, lazer e construção. Franciele é diretor do Museu Histórico Farroupilha aqui de Piratini. Esta sala é uma sala muito importante porque aqui está um elemento chave da Revolução Farroupilha, que é a bandeira. Franciele, entre esses elementos, a bandeira e a urna que elegeu Bento Gonçalves presidente da República. Exatamente. Nós estamos diante de um dos maiores símbolos da Revolução Farroupilha, que é a bandeira do combate do Pequeri. Essa bandeira foi resgatada no combate de Cachoeira do Sul, já nos anos de 1840. E o rapaz, que na ocasião pegou a bandeira, guardou e passou de pai para filho e assim sucessivamente. Quando o museu foi inaugurado, vem a notícia que se tinha uma bandeira. A bandeira tem 3 cores, o verde, o vermelho e o amarelo, que simbolizam o Brasil, agora dividido pelo sangue do Rio Grande do Sul. Essa bandeira original, ela tem apenas as cores, ela não tem o símbolo, o escudo. Exatamente. A bandeira original da República Rio-Grandense, ela foi criada em 6 de novembro de 1836 por Bernardo Pires da Rosa. E somente em 1840 é que foi criado o brasão de armas da República Rio-Grandense, também por Bernardo Pires da Rosa. E somente anos depois da Revolução é que esse brasão é colocado, então, na bandeira da República Rio-Grandense. Aqui ao lado nós temos a urna, também original, todas são peças originais, a urna que elegeu Bento Gonçalves presidente da República. Essa urna está aqui no museu desde quando? Essa urna ela foi usada também em 1836. O Bento foi eleito numa manhã do dia 6 de novembro de 1836, aqui em Piratini. Na ocasião, o Bento Gonçalves estava preso na ilha do Forte do Mar, na Bahia. Então, quem tomou posse foi Gomes Jardim como vice-presidente. A gente observa um detalhe muito curioso na urna, que são os sebos. Esses sebos de vela eram usados para os homens colar o fio do bigode para assim prometerem lealdade e honradez durante o governo. Essa urna é original e foi doada ao museu nos anos de 1960. Um dos símbolos importantes da Revolução é o lenço Farroupilha. Me dissesse, Franciele, que o lenço chegou já com a Revolução em andamento, né? Exatamente. O lenço Farroupilha ele foi criado em 1840 por Bernardo Pires da Rosa. Quando eles o criaram, não tinha essa estamparia no Brasil, então eles tiveram que mandar produzir na Filadélfia. Só chegou lá nos anos 1841. E quando chegou, boa parte da leva dos lenços que foi mandado fabricar foi queimado em lotes pelo Império Brasileiro. Hoje nós temos 7 exemplares originais, que estão espalhados pelo Brasil, e nós temos também um exemplar na Itália, provavelmente levado por Garibaldi. O lenço tem alguns símbolos, as colunas, que são símbolos da maçonaria francesa, o gorro, que é o barré-frídio, símbolo de liberdade entre os homens,
a estrela de Davi, ou estrela de 6 pontas. Temos as flores de amor perfeito. Por que flores? As pessoas perguntam o que tinha a ver com a guerra. Ela simbolizava a firmeza e a doçura de um soldado, que era o equilíbrio de lutar ao máximo de suas forças, mas respeitar a condição humana e religiosa dos oponentes. Nós temos ainda, em letras menores, ao lado, algumas cidades que tiveram vitórias farroupilhas de 1836 a 1840, já que o lenço foi fabricado justamente neste ano. É um símbolo muito importante que deveria ser usado por todos os gaúchos na época. Só que, infelizmente, em razão política e da guerra, ele não chegou ao acesso de todos, sendo rememorado atualmente por muitos pesquisadores. Quando falamos em Revolução Farroupilha, não poderíamos deixar de falar do general Bento Gonçalves, um dos principais líderes desta revolução. Quem foi Bento Gonçalves? Bento Gonçalves da Silva era natural de Triunfo. Ele era de uma família muito rica e conservadora e, desde o início de sua vida, tinha uma carreira militar brilhante. A gente pode dizer que ele foi político, militar, diplomata, e um nome, com certeza, que hoje está nas ruas, nos livros, nas praças. Bento Gonçalves da Silva foi eleito presidente da República Rio-Grandense, sobretudo porque ele tinha maior flexibilidade, maior conhecimento político e também porque ele tinha uma graduação maçônica muito alta. Ele era mestre maçom número 33, chamado de Sucre pelos Irmãos da Filantropia. Nós temos aqui algumas condecorações militares do general Bento. Bento, ele estava há muitos anos em guerra. Em 1826, ele já lutava em defesa do Império Brasileiro na Guerra Cisplatina, guerra esta, qual o Brasil perdeu e acabou originando, então, a formação da República Oriental do Uruguai. Bento Gonçalves da Silva morreu em 1847, vítima de pleuresia. Ele está sepultado na Praça Tamandaré, em Rio Grande, essa praça que tem o Monumento dos Leões e que leva, então, os restos mortais do eterno Bento Gonçalves da Silva, presidente da nossa República Rio-Grandense. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu tem sempre priorizado o trabalho, a assistência à saúde. Assistência odontológica foi o primeiro trabalho que o sindicato desenvolveu e hoje também tem assistência médica e tem servido para os nossos associados, seus familiares. Aqui nós temos os principais líderes da Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos é uma guerra que tem muitos heróis e também muitos anti-heróis. Temos aqui Bento Manoel Ribeiro, que era natural de Sorocaba. Ele fica famoso, já que troca de lado 7 vezes. Ele era muito bem-vindo, tanto do lado imperial quanto Farroupilha, porque tinha sob seu comando mais de 1.500 homens. Temos ainda o general Davi Canabarro. Canabarro, que foi um general imbatível, sendo derrotado somente no massacre de Porongos, o qual seu nome fica marcado. E aqui, o libertador, o general Antônio de Souza Neto. Neto, que com apenas 29 anos de idade, foi o proclamador da República Rio-Grandense, um homem que lutava pela igualdade dos povos. Abolicionista convicto, Neto morreu em Corrientes, logo após um combate da Guerra do Paraguai, onde ficou gravemente ferido. A Guerra dos Farrapos é povoada de histórias de amor e abnegação. Um dos romances mais famosos é o do casal Ana Maria de Jesus Ribeiro, que passou a história como a brava Anita Garibaldi, e o italiano Giuseppe Garibaldi. Anita era natural de Morrinhos, em Santa Catarina. Uma heroína dos 2 mundos, uma vida muito intensa e muito curta. Anita morreu aos 28 anos, grávida do 5º filho, e está sepultada em Roma, na Itália. Já Garibaldi, por sua vez, é conhecido internacionalmente por ter lutado no Brasil, lutado pela unificação italiana, lutado no Uruguai e também ter idealizado algumas estratégias militares em guerras americanas. Olá, estamos trabalhando juntamente com o Badesul e o BRDE. Venha nos conhecer a nossa nova linha de crédito chamada InovaCred. Estamos aguardando você. Franciele, por que Piratini foi escolhido como capital farroupilha? Então, nós temos aqui o quadro do lanceiro negro Sentinela. E Sentinela foi justamente o que foi Piratini para a causa farroupilha.
A cidade de Piratini, na época, tinha uma pequena população de 3 mil habitantes. A sua localização geográfica, afastada das demais regiões, em uma altitude de mais de 350 metros, a fez ser um local ideal para as estratégias militares farrapas. A cidade foi capital de 1836 até início de 1839, e depois, em 1842, Piratini retorna como centro de operações. Por ter sido capital, a cidade foi punida ao final da guerra. Em 1845, o Barão de Caxias, ou Duque de Caxias, condena Piratini a permanecer como vila por longos 100 anos. Isso era chamada política da terra arrasada. Assim, Piratini caía no esquecimento. Uma empresa sólida, com uma equipe de profissionais qualificados e produtos de alta qualidade. Nós somos as Lojas Frank, em São Lourenço do Sul, Avenida Nono Centeno 281, fone 3251-1380, WhatsApp 991-254-589. Mas nem só de guerra viviam os farroupilhas, também havia música e diversão. Esta é uma sala de instrumentos musicais da época. E tem um instrumento muito peculiar aqui, gostaria que falasse um pouquinho para nós, Franciele. Sim, embora que seja período de guerra, mas nós tínhamos muitos festejos, inclusive no Teatro 7 de Abril, que tinha aqui em Piratini, que recebia muitas orquestras. Um instrumento muito interessante é o realejo harmonioso. Este instrumento é uma caixa de música gigante, tocada à manivela. O rolo é a canção. Cada grampo se remete a uma nota musical que é lida por agulhas, e assim reproduz perfeitamente sons de sopro e de percussão. Mas cada vez que tinha que trocar a música, tinha que substituir todo o rolo. Ficava geralmente um escravo adolescente, responsável por dar a manivela no tempo correto, para que assim fosse reproduzida a música, que era usada para dançar nos saraus e bailes. A Revolução Farroupilha, embora tenha em seus exércitos muitos homens, frisa a importância da mulher na sociedade gaúcha, já que na ausência destes homens no lar, eram elas que proviam a economia, que abastecia as famílias, vestia, alimentava e também dava armas aos soldados. Uma mulher pioneira foi Dona Caetana Gonçalves, esposa do general Bento, com quem teve uma prole de filhos. Aqui estão alguns objetos de Dona Caetana, como o prendedor, conhecido como pente espanhol, o qual ela usou em 13 de dezembro de 1837, quando o general Bento finalmente tomava posse como presidente da República Grandense. E temos ainda o livro de orações, provavelmente muito usado para que Dona Caetana pedisse pelo bem-estar do marido e dos filhos. O nosso Terra e Campo TV está chegando ao final. Você pode acompanhar o nosso trabalho através do nosso site www.jornalterraecampo.com.br, com notícias atualizadas diariamente. Ou também nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!